O que eu quero te mostrar aqui são os principais tópicos, aqueles assuntos mais cobrados e como que você consegue enxergar o direito administrativo de uma forma mais simples, de uma forma mais básica, tá? Para você fugir um pouco daquela chatice de professores cheios de juridiquês, que o cara quer ficar te ensinando a falar como se fosse um advogado, na boa. O teu foco não é esse, né, parceiro? O teu foco basicamente é passar na sua prova de concurso, conseguir a tua tão sonhada vaga aí de seu cargo público, né? Então vamos parar de frescura, né? Sem migué. O que eu quero te mostrar é como que o direito administrativo ele pode ser uma coisa tranquila. Não estou dizendo que é fácil, porque fácil não é. É um dos direitos mais complexos, né, que nós temos que estudar aí para nossas provas. Porque se você fizer uma prova que tem penal, por exemplo, são coisas que você acaba enxergando no dia a dia. O próprio direito constitucional te traz muitos exemplos do seu cotidiano. Agora, o direito administrativo não, né? A menos que você atue na área, a menos que você seja já um servidor público, um empregado público, ou que você tenha aí um cargo comissionado, ou que você goste, né? Mas a menos que você tenha um contato, não é nada tão real assim pra gente. Então se torna um assunto meio maçante. Mas é exatamente isso que eu quero quebrar com você a partir de agora. Eu quero mostrar pra você que sim, o assunto é difícil, mas o assunto é aceitável, digamos assim, né? Então, se é aquela matéria que você tem uma baita dificuldade, eu tenho certeza que tem, eu vejo pela cara dos meus alunos no presenciais, sempre é um baque no começo, mas você vai perceber que existe uma forma lógica de estudarmos. Então, eu quero apresentar para você aqui um direito diferenciado. Eu quero apresentar para você uma forma diferente de estudar e uma forma eficiente de estudar, sem aquelas frescuras, aquelas enganações de chute certo, aquelas enganações de aprenda a estudar ouvindo textos 3 minutos por dia, sem enganação. Aqui é trabalho de verdade, tá? Aqui é um cara que está aqui na sua frente, que já está há 18 anos nessa vida e que já teve milhares de alunos e graças a Deus, claro que eu não vou dizer que todo mundo me ama porque não é assim que funciona, mas graças a Deus tenho trazido resultados junto a, claro, a outros professores que eu trabalho, que não é só a minha matéria, mas tenho trazido resultados muito bons, sabe? Vira e mexe eu recebo mensagem, como aconteceu nesse final de semana numa determinada prova, em que eu recebi uma mensagem assim: poxa, professor, infelizmente não fiquei numa posição muito boa, mas estou muito feliz que eu gabaritei administrativo, e era uma coisa que, né, não acontecia. Não é que eu estou preocupado que você me mande mensagem dizendo gabaritei administrativo. Na boa, por mim você pode acertar metade da prova. Contanto que essa metade da prova te dê a posição que vai te levar ao cargo público, tá ótimo. Então eu quero participar dessa mudança na sua vida. Eu quero que você me dê esse prazer de, sabe, de poder olhar e falar: putz, legal, consegui mudar a vida daquela pessoa, consegui transformar a vida daquela pessoa. Tá, já falei pra cacete, né? Então vamos trabalhar logo, porque você não tá aqui pra escutar um trouxa que nem eu falando, né? Então vamos pra tela, vamos começar a desenvolver o nosso trabalho nesse vídeo. Nós vamos falar aqui um dos assuntos mais cobrados, né, mais normais de se encontrar em provas de concursos, que é princípios da administração pública ou simplesmente princípios administrativos. Você sabe que no direito, princípios é uma das coisas mais importantes do mundo, né? Porque estudar princípios nada mais é do que você estudar aquilo que está direcionando você, aquilo que está levando você, fundamentando suas decisões, fundamentando as leis, né? E todo o direcionamento do direito em si. E a doutrina, ela costuma fazer o seguinte: nós temos os chamados princípios explícitos da administração pública, que são aqueles princípios que necessariamente estão ditos como princípios da administração, eles estão no texto constitucional como princípios que regem a própria administração pública, então eles não têm uma aplicabilidade externa em outros assuntos. Então aqui você vai encontrar, por exemplo, o princípio da legalidade, que é aquele que determina que o agente público ele só pode agir de acordo com o que a lei determina, né? Ele não pode agir por vontade própria. Princípio da impessoalidade, as ações do agente público sempre têm que seguir a ideia de que o interesse público está sendo atendido, o interesse privado tem que ser jogado de lado, né? Tem que ser deixado de lado. Princípio da moralidade administrativa, que é a ideia que a ação do agente público tem que ser sempre reta, justa, né? Proba, correta. O princípio da publicidade, que diz para você que todo ato ou processo administrativo, de regra, ele tem que ser, o procedimento, né, administrativo, de regra, ele tem que ser público, e que também diz, além dessa publicidade inicial, que todos os atos para poderem produzir efeitos têm que ser publicados oficialmente. Então, vem para cá rapidinho. Esse princípio da publicidade costuma ser deixado um pouco de lado por nós, porque assim, cara, legalidade, impessoalidade, moralidade, você vê que eu tô passando meio rápido, porque são princípios que tem que estar meio que no seu sangue, sabe? Pô, cara, você como agente público só pode fazer o que está na lei e da forma que a lei determina, então legalidade.
Você não pode atender interesses privados, você age em nome do interesse público, impessoalidade. Você tem que ser uma pessoa honesta, proba, né? Tem que ser correta nas suas ações. Não pode utilizar tudo para interesse próprio, beneficiar outros indevidamente, né? Porque pode ser que um ato administrativo beneficie alguém, mas não pode ser algo ilícito, né? Moralidade. Mas a publicidade tem um ponto interessante. Primeiro que todo ato, toda situação administrativa tem que ser público, ou seja, acessível a todos. Se você quiser, você pode acessar o site da sua prefeitura, que você vai ver os atos produzidos pelo prefeito no formato de decretos, né? Licitações que tenham sido feitas. Então, tem que ser público, tem que ser de conhecimento geral, para que a gente possa até realizar ali uma fiscalização, né? Um controle sobre os atos da administração pública. Mas tem um outro lado. A publicidade também ela vem dizer o seguinte, olha, a partir do momento que você produz um ato ou um procedimento, ele só vai surtir efeitos do momento em que ele for publicado. Porque não basta só a publicidade, tem que ter a publicação, diário oficial, jornal de grande circulação, no site da instituição, porque essa publicação, para surtir efeitos, é que vai fazer com que o ato se torne público, né? Se apresente público a todos. Então é interessante essa ideia da publicidade, e eu peço para você, inclusive, vamos voltar ali para a tela, atenção para um detalhe. Quando você fala em publicidade, você tem que dar uma olhada rápida no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Por que eu estou falando desse cara aqui? Porque assim, muita gente acha que esse artigo 37, que ele começa falando lá o seguinte, a publicidade de atos, blá 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 blá. Muita gente acha que esse artigo aqui está relacionado ao princípio da publicidade. Só que na realidade não. Na realidade, o artigo 37, parágrafo 1º, que começa dizendo lá da publicidade de atos, ele se refere ao princípio da impessoalidade e não ao princípio da publicidade, percebe? Então assim, eu queria que você notasse o seguinte, a partir do momento que... eu tive que apagar aqui, ficou meio feio, mas tudo bem. Dá para você entender, né? A partir do momento que um agente público ele se utiliza de publicações oficiais para poder chamar atenção do trabalho dele, para poder destacar o trabalho dele, ele está realizando uma coisa que fere a impessoalidade, porque você está fazendo uma propaganda pessoal. Então, o que o artigo 37, parágrafo 1º quer dizer, e que muita gente acha que tem a ver com publicidade, é que assim, após a publicidade ser respeitada, eu não posso me utilizar como agente público dessa publicidade para fazer meu nome. Então, quando você vê eventos de um vereador, um deputado, porque fui eu que fiz, porque fui eu que trouxe, isso está errado. Né? Obras, todo documento público ele tem que ser meramente informativo. Ele não pode ser de propaganda própria, muito menos de partido político. Então, às vezes o cara fala, não foi, não vai, quer dizer, não vai dizer que não foi, né? Ele vai dizer que foi. Mas ele não vai dizer, fui eu que fiz. Porque ele vai falar o seguinte, o meu partido é que fez. Cara, tá boa, partido passa. Gente, as pessoas passam, mas a administração pública é uma só. Então, o prefeito é do partido X. O prefeito vai sair um dia, vai entrar outro. O partido vai sair um dia, vai entrar outro. Mas a prefeitura continua lá. Então, o certo é você ver essa publicidade de atos sendo feita no nome da própria administração. A prefeitura de não sei quem fez tal coisa, né? O governo do estado faz... Isso é bonito. Agora, o prefeito, o governador, o vereador, o partido X, isso não existe. Quer dizer... Na teoria, isso não existe. Na prática, a gente vê pra caramba que é um erro. Tá? Então, volta pra tela, toma muito cuidado com essa ideia. Quando você fala no artigo 37, eu peço que você dê uma lida nele depois. Tá? As provas costumam relacionar esse artigo ao princípio da publicidade, coisa que você não pode fazer. Essa linha aqui não existe. Tá? Esse princípio tratado aqui, que se fere com a ação do agente, não é da publicidade, sim o princípio da impessoalidade, beleza? E continuando aí o nosso estudo, eu falo para você por último do princípio, o último princípio, inclusive, que foi acrescentado na nossa Constituição Federal, desculpa aqui que eu botei a caneta errada, o princípio da eficiência. Cara enrolado, né, rapaz? Mas tudo bem, a gente chega lá. O princípio da eficiência, ele trouxe ali em 98, na reforma administrativa feita pela emenda 19, ele trouxe ali diversos dispositivos para fazer com que o agente público tenha uma atuação constantemente eficiente, assim. Não só o agente público, mas a administração pública em geral.
né? Não tenha desperdício de dinheiro público, não tenha ações desnecessárias, né? Atos de ofício sendo feitos com uma certa morosidade, demorando pra caramba. Então, o princípio da eficiência criou mecanismos de cobrança, sabe? De fazer, olha, o agente público tem que agir, ele tem que trabalhar. Um exemplo clássico é o seguinte: nós temos uma coisa chamada avaliação de desempenho no serviço público. E essa avaliação de desempenho, ela não se restringe apenas ao momento do estágio probatório, como era antigamente. Antigamente você fazia o estágio probatório e estava tudo certo. Depois de passar do estágio, que você era estabilizado e tudo, lógico, os servidores estatutários, não os seletistas, seletista não tem direito à estabilidade, mas a partir da conquista da estabilidade, o cara começava a pensar assim, não estou mais sendo avaliado mesmo, agora se eu vou chegar cedo ou não, se eu vou atrasar ou não, se eu vou fazer o trabalho ou não. Então isso não pode acontecer. Então o que houve? Uma extensão dessa avaliação para pós também a estabilidade. Isso é só um exemplo, tá? Tem outras coisas também que vão se apresentar para você no seu estudo que demonstram o quanto que a eficiência se tornou um princípio dos mais importantes do mundo para nós. Mas assim, dentro desses princípios, volto para a tela com você, nós temos os princípios implícitos, que são aqueles aplicáveis ao direito de forma geral, mas que obviamente se aplicam com as suas guardadas adaptações ao direito administrativo. Aqui você vai ter princípio pra caramba, mas eu queria destacar alguns princípios maiores. Primeiro, o princípio da autotutela, que é um princípio próprio nosso, decorrente da súmula número 473 do STF. Esse princípio diz que a administração pública ela pode rever os seus próprios atos, né? Sejam eles eivados de um vício, sejam eles atos administrativos desnecessários, e essa revisão permite a retirada do ato de sua existência. Então, você estuda isso em ato administrativo, um eventual ato ilegal que você possa anular, um ato desnecessário que você pode revogar. Então é interessante que, assim, pensa na sua vida privada. Você tem direito à autotutela? Tipo, resolver seus problemas por conta própria? Não, né? Você tem obrigação de buscar o judiciário. Se você não consegue resolver aquilo de forma amigável, na conversa, você vai buscar o judiciário. No administrativo, não. A administração pública ela pode resolver por conta própria. Não estou dizendo que o judiciário fica afastado. Você pode tentar anular um ato administrativo pela via judicial. A ação popular é um baita exemplo disso. Tá, então, sei lá, você fez o concurso público e você foi indevidamente desclassificado em alguma etapa, você pode pedir ali a anulação do concurso, a anulação da sua desclassificação, não tem problema. Tá? A partir do momento que você saiba que isso também pode ser feito por via administrativa, é isso que eu quero que você enxergue, tá? Então não é só a via judicial, a via administrativa ela também prevê possibilidade de se resolver os problemas internamente. Agora, na sua vida privada, não. A autotutela não vai existir. Na sua vida privada, você vai resolver as coisas pela via judicial. Resolva-se com o juiz vai dar ali a sentença definitiva, a ideia do direito devidamente aplicado, tá? Outro princípio muito importante, como eu te falei, são vários, eu quero apenas destacar aqueles que sejam essencialmente importantes. O princípio que nos últimos anos foi muito falado, o princípio da segurança jurídica. Isso daqui você também acaba estudando no direito constitucional, mas é muito importante para nós, porque assim, você tem que ter segurança jurídica nas ações da administração. Então, por exemplo, imagina que você entrou com o seu pedido de aposentadoria, tá? E sua aposentadoria foi concedida a você. Após a concessão dessa aposentadoria, vem uma nova lei, né? E a gente passou por isso recentemente, vem uma nova legislação e altera o procedimento de aposentadoria. Pergunta, vai afetar você que já está aposentado? Resposta óbvia, nunca, nem pode. É o princípio da segurança jurídica. Você tem que ter segurança de que eventual mudança de lei, eventual mudança de interpretação de uma lei, de uma norma, ou eventual mudança no sistema judiciário não podem afetar aquelas pessoas que já detêm um direito em seu patrimônio. É o que nós chamamos de direito adquirido, por exemplo. Né? Isso é uma coisa, inclusive, tá? Direito adquirido no direito administrativo ele é meio complexo, nem sempre existe. Mas, você já está aposentado, claro que eu não vou mexer em você, a menos que eu descubra que a sua aposentadoria resultou de uma ilegalidade. Aí eu anulo. Mas, a princípio, não. Eu parto do princípio que a sua aposentadoria está correta, então não vou mexer contigo. Segurança jurídica, tá? Isso você enxerga em vários casos, no caso processual, tem trânsito em julgado, julgou-se todos os recursos possíveis.
Aí vem uma nova interpretação de lei, não, vamos rever aquele caso. Isso não existe. Então, segurança jurídica também se aplica ao direito administrativo. Você tem que ter a segurança de que tudo que você fez dentro da administração, uma licença para construir que foi concedida a você, né, essa licença não seja retirada de você, salvo alguma situação legalmente estabelecida. Então você tem a garantia de que a sua licença está contigo, tá? Sua carteira de motorista, né? Muita gente tratava como licença, hoje tem tratado como permissão, alguns estão tratando mais como licença do que como permissão, independentemente desse tipo de classificação, que para nós, no primeiro momento, não interessa nem um pouco. Mas você tem sua carteira, cara, eu não posso chegar lá e falar, a partir de hoje você não dirige mais. Não, você tem a segurança de que aquele ato é perfeito, não há o que retirar. Agora, começa a cometer um monte de irregularidade, sofrer multa, perder ponto, uma hora você vai perder. Então, a menos que algo ilegal, ilícito, irregular, inconveniente aconteça, o seu direito está garantido, tá? Voltando para a tela, outro princípio implícito muito importante que eu preciso que você lembre, que você tenha cuidado para não esquecer na hora da sua prova, é o princípio do contraditório e também o princípio da ampla defesa. Cuidado que são dois princípios bem distintos, tá? Que muita gente trata como se fossem princípios idênticos. O princípio do contraditório, eu costumo dizer, que é o princípio que te garante o direito de defesa. O princípio da ampla defesa é aquele que te garante uma ampliação na forma de defesa. Vamos lá. Eu vou te dar um exemplo besta, mas é o exemplo que eu sempre gosto de usar, que eu acho que fica muito claro. Imagina se você fosse acusado de cometer uma irregularidade administrativa, ferindo o seu estatuto, e com isso foi aberto um processo administrativo disciplinar contra você. No processo é dito que você ofendeu fisicamente seu superior sem motivo aparente. Se você tivesse apenas contraditório, você iria chegar perante a bancada de procedimento, a comissão processante administrativa, que não é um júri, não é nada disso. Você ia chegar perante a comissão e ia falar assim, não fiz. Grande porcaria. A comissão vai olhar para você e vai falar, mas você estão dizendo que você fez. E você vai dizer, não fiz, você fez, não fiz. Parece briga de quinta série, sabe? Aquele negócio. Ah, você fez, não fiz, ladrão, bobo, feio, chato, cara de diarreia. Isso não existe, cara. Então, assim, só o contraditório é uma coisa meio idiota. Porque contraditório é você contradizer o que foi dito sobre você. Não fiz, então beleza. Agora, não basta você contradizer. Você tem que ter meios de prova de que você não fez e quem sabe até de inverter a situação. Né? Ó, não fiz, tenho como provar, inclusive eu mostro que o meu acusador que está errado. Olha que bonito, olha que nível. Então, assim, o contraditório e a ampla defesa não são a mesma coisa, mas andam juntos. Contraditório é o teu direito de defesa, ponto. Ampla defesa é o direito de utilizar todos os meios de prova lícitos, legalmente estabelecidos, para atingir o seu pleno contraditório. Deu para entender? Por que é importante isso no direito administrativo? Volta aqui para a tela e você vai entender. Porque no direito administrativo existe uma coisa interessante. Né? Se você sofrer um procedimento judicial, você sabe que você vai ter que ter um advogado. No caso do direito administrativo, constituir advogado é facultativo, é uma faculdade do acusado. Isso daqui é a súmula vinculante número 5, tá? A súmula vinculante número 5, inclusive está previsto também na Lei 9784 de 99. Nossa, ficou bonito aqui, não dá nem para você ver, né? Mas tudo bem. É a Lei 9784, Lei 9784 de 99. Essa lei do processo administrativo, ela diz que constituir um advogado é uma faculdade do acusado. Aí essa súmula vinculante 5, porque assim, o pessoal sabe como é que advogado né? Os caras querem ganhar dinheiro. Aí ele vem e fala assim, não, mas no processo administrativo tem que ter advogado? Como assim? Eu sou dispensável? Eu sou importante para a vida daquele cara? Aí a súmula vem e fala, a falta de defesa técnica, e quando se fala defesa técnica, é aquela defesa feita por um advogado, não ofende a Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição diz que o advogado é uma peça imprescindível para a atuação do judiciário. Percebe? Aqui eu estou falando de um processo administrativo. Não estou falando de um procedimento judicial perante o juiz. Eu estou falando de um processo interno da administração perante uma comissão, perante uma autoridade. Então, você quer levar advogado, leve, não quer levar, não leve. Pode se defender, não tem problema. A questão é que contraditório e ampla defesa não são facultativos, entende? Então, assim, a própria Constituição vai dizer, é garantido contraditório e ampla defesa a todos
né? Todos, inclusive nos processos administrativos. Então, procedimento judicial ou procedimento administrativo, ele prevê sempre a existência ali do contraditório para defesa, tá? Então, tendo advogado ou não, você vai ter garantido o contraditório, vai ter garantida também a ampla defesa a você. E por último, não menos importante, existe um princípio que, assim, eu que dou aula há muitos anos, eu sei que esse princípio, ele se refere ao assunto serviços públicos, tá? Porém, nossa, eu tô pagando coisa errada aqui, você tá percebendo, né? Mas tudo bem. Porém, esse princípio, ultimamente, e quando eu for ultimamente, pode botar os últimos 10 anos aí, pelo menos, 5 anos, para não ser exagerado. Esse princípio, ele tem aparecido com uma certa frequência, como se fosse um princípio geral, um princípio genérico da administração, que é o princípio da continuidade, ou princípio da continuidade da prestação do serviço público. Eu vou pedir para você ir para a tela comigo, eu vou apagar a tela inteira, se você me permite, porque eu preciso colocar para você aqui especificamente o que esse princípio diz. Você sabe que uma das formas de ação do Estado é a prestação de serviços públicos, né? E essa prestação de serviços públicos, ela tem que ser algo contínuo, né? O transporte, comunicação, serviço de telefonia, qualquer coisa, segurança, o serviço público ele tem que ser uma coisa contínua. E o que a gente fala nesse princípio? Cara, não me importa se a administração está tendo dificuldade contratual com alguém, se a administração está brigada com um prestador de serviço. Isso, para mim, usuário, ou não usuário também, às vezes eu não estou usando o serviço hoje, mas amanhã pode ser que eu use. Mas para mim, terceiro, usuário ou não faz diferença nenhuma. Não é problema meu se há algum problema, alguma briga, alguma rixa interna. O que eu preciso entender é o seguinte, olha, independente do que estiver acontecendo lá, o serviço público ele tem que ser prestado de forma contínua à sociedade. Então, o Estado não pode permitir paralisação de serviços de forma geral, assim, normal para a vida da sociedade. Então, aqueles serviços essenciais, né, serviço de educação básica, serviço de serviço de energia elétrica, esses serviços não podem ser paralisados por situações totalmente assim infundadas, de briga, greve, falta de pagamento, discussão contratual, isso não me interessa. Você não pode ser atingido por isso. Claro, esse princípio aqui, ele fala de serviços públicos essenciais. Tem serviços que não são essenciais, então se parou, não posso fazer nada. Mas tem alguns serviços, né, que são, imagina, você lembra que recentemente a Polícia Federal, ela estava, né, ela estava diminuindo a emissão de passaportes por falta de recurso, ameaçando até parar. Parar não pode. Parar definitivamente não pode. Assim, poderia parar a emissão de passaporte? Isso é uma coisa que não é tão essencial. Mas eu não poderia parar a Polícia Federal, sabe? Todo mundo, vamos parar de trabalhar porque a gente está sem dinheiro. Cara, continua prestando serviço. Então, assim, existem coisas que não podem paralisar, independentemente do que está acontecendo. Então, a administração pública ela tem a obrigação de manter aquele serviço, mesmo que num primeiro momento o serviço não esteja na mão dela. Às vezes é uma concessionária que está prestando serviço, a concessionária decreta falência, a concessionária não consegue mais manter o serviço por falta de dinheiro, né? Então, assim, o Estado tem que entrar no serviço, sabe? Você vai decretar falência, então sai fora, vamos resolver isso judicialmente, como é que a gente vai resolver essa questão contratual, mas eu, administração, preciso colocar a gente ali dentro, porque eu não posso permitir que o serviço paralise. Então a continuidade do serviço público é isso. Mas o que cai na sua prova? Muito pouco o princípio em si. Então, raramente vai aparecer lá, já aconteceu, tá? Não estou dizendo que não vai acontecer, o enunciado dizendo a administração pública ela precisa obrigatoriamente manter determinado serviço prestado à sociedade por ser essencial, essa obrigação deriva do princípio aí você marca continuidade da prestação dos serviços, ou continuidade. Mas o que cai muito em prova é o que eu vou te mostrar agora. Existem 3 situações. A primeira refere-se a inadimplemento do usuário. Então, se você também não está pagando pelo serviço, não vem reclamar que o serviço foi paralisado. Você entendeu onde eu quero chegar? O que eu quero te mostrar são situações em que a continuidade a ser afastada não é ilícito, é correto. Então, a primeira situação refere-se a inadimplemento do usuário. Se o usuário não está pagando, obviamente que essa continuidade vai ser afastada e vai ser afastada de forma lícita. A segunda situação, questão de manutenção programada.
sei lá, o serviço ali de energia elétrica, o pessoal da companhia elétrica vai fazer uma troca de poste, vai mudar ali as linhas de transmissão, ela te avisa, olha, nós vamos fazer no dia tal, tal horário, manutenção da rede. Importante que a lei diz, e isso aqui tudo está na lei 8987 de 95, tá? A lei de concessões e permissões de serviços, que nesses dois casos eu exijo aviso prévio. Então, se você está inadimplente, eu vou mandar um aviso prévio para você que eu vou cortar o serviço se você não pagar. Se eu vou fazer uma manutenção programada, eu vou mandar para você o aviso de que a manutenção está programada. E existe o caso da manutenção emergencial ou urgencial, né? Manutenção de emergência. Nesse caso aqui, óbvio que eu não exijo aviso prévio porque aqui há urgência, emergência. Então aconteceu alguma coisa, estourou um duto de água, né? Choveu pra caramba, caiu um poste de iluminação no meio da rua, parou o serviço de transporte, parou energia elétrica, parou tudo. Para a gente fechar essa aula, existem duas situações que você tem que ter cuidado em relação ao inadimplemento. Primeiro, para o usuário normal, o prazo que o prestador de serviço tem que suportar o inadimplemento é de 30 dias. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, se eu presto serviço para você e você está inadimplente, eu tenho que te dar 30 dias para que você consiga adimplir comigo. Se você não fizer, aí eu corto o fornecimento do seu serviço. No caso, volta para a tela, da administração pública, se for ela a usuária, o prestador tem que suportar uma carga por 90 dias para só aí poder vislumbrar a possibilidade de corte de energia, tá? Então, para usuários normais, eu e você, 30 dias. Quando o usuário é a administração, a prefeitura, uma autarquia, alguma coisa assim, 90 dias. Segunda coisa, serviços de natureza essencial à manutenção da saúde e da segurança nacional, eles nunca poderão ser paralisados. No caso de segurança, não vai acontecer, porque serviços de segurança nacional estão na mão sempre de quem? Do próprio Estado. Agora, serviços em que a vida é colocada à frente do serviço em si, eles não podem nunca ser paralisados. Imagina um exemplo. Um hospital público que tem lá UTI, né, tem a unidade de tratamento, tem todo o equipamento e tal, não está pagando energia elétrica. Passados 90 dias, já que o hospital é público, 90 dias, o fornecedor resolve cortar a energia elétrica. Beleza, todo mundo que está ali vai morrer, né? Então assim, peraí, eu vou colocar o lucro acima da vida? Isso não existe. Então, em alguns casos, e você pode levar para a prova tranquilamente esses casos que referem-se à manutenção da integridade física, integridade da vida, né, da saúde da pessoa. A partir do momento que isso estiver sendo afetado pela falta de prestação do serviço, esse corte da continuidade se torna ilícito, beleza? Ah, mas já passaram 2 anos que o cara não paga, não posso fazer nada. Você não pode matar pessoas para poder cobrar o que estão te devendo, fechou?